No espaço tema de fundo desta edição, vamos nos debruçar em torno do balanço, perspectivas e contribuição do Banco Africano de Desenvolvimento para a economia moçambicana. E para tal, contamos com a ilustre presença de Pietro Toigo, representante do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique. Boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Como ponto de partida, vamos olhar para o recente relatório do Banco Africano de Desenvolvimento, intitulado Perspectivas Econômicas Africanas. Este relatório avança que o crescimento da economia da economia africana, assim é que é, estabilizou-se e que também espera-se um crescimento de 3,9% para o ano de 2019 e um crescimento de 4,1% para o ano de 2021. Todavia, apesar da referida estabilidade econômica, refere o estudo que as economias africanas continuam abaixo daquilo que são as necessidades de desenvolvimento. A que ritmo e que intensidade precisam as economias africanas crescer para estar dentro daquilo que é a convergência, as necessidades de desenvolvimento social e econômico do continente africano? Esta é uma pergunta para responder dentro de instantes. Para já, vamos a um breve intervalo e voltamos em breve para dar seguimento a esta entrevista. Estamos de volta ao espaço tema de fundo. Pietro, então, momento de responder à questão colocada anteriormente. Muito boa noite e muito obrigado pelo convite, Kátia, nesse programa. E, sim, como você diz, o crescimento das economias africanas estabilizou-se abaixo dos 5% nos últimos 2 anos. E essa é uma taxa de crescimento que não é suficiente para ter a transformação estrutural do continente africano, a transformação estrutural que o continente merece e na qual o Banco Africano de Desenvolvimento está a apostar. E isso porque o continente africano está a ver um grande desafio de crescimento demográfico e é preciso criar as oportunidades econômicas especialmente para as novas gerações que estão a entrar no mercado de trabalho. Então, o crescimento acima dos 7% anual é o tipo de crescimento que pode trazer esses ganhos sociais e econômicos que o continente ao quais o continente tem que aspirar. Mas mais ainda da taxa complexiva de crescimento, é importante concentrarmos na qualidade do crescimento econômico. Tem que ser um crescimento econômico que não é animado por a acumulação de fatores de produção, utilização de mais terreno, utilização de mais recursos naturais, senão tem que ser um crescimento econômico treinado para uma aumentação da produtividade essencialmente do trabalho, porque a produtividade do trabalho é que nos traz a aumentar os padrões de qualidade de vida, e também uma produtividade através da inovação tecnológica. Então, de verdade, o continente africano precisa uma mudança de paradigma. Ainda mesmo dentro desta mudança de paradigma, para além da mudança, que outras recomendações são avançadas para os países africanos de forma a colocar a economia moçambicana naquilo que é a visão de um crescimento considerável? Mas algumas recomendações que concernem todo o continente africano e também a economia moçambicana. E alguns assuntos que vamos a falar um pouco mais no detalhe que concernem mais especificamente as economias moçambicanas. Primeiramente, uma grande prioridade para o continente africano é a diversificação econômica. Como disse antes, o crescimento econômico foi demasiado dependente dos recursos naturais e das exportações de matérias não processadas, produtos agrícolas e produtos minerais, geralmente. Um investimento nas cadeias de valores, um investimento no acrescimento de valor dos produtos e no processamento para alavancar a industrialização do continente africano é uma das grandes prioridades do Banco Africano de Desenvolvimento, da União Africana e do continente
e do continente inteiro. E essa é também uma das aspirações, das ambições e dos objetivos do governo moçambicano. Também é preciso melhorar a qualidade do gasto público e a produtividade dos investimentos públicos. Uma das estimativas do nosso relatório, por exemplo, que só no setor da educação a eficacidade dos investimentos públicos aumenta dos 58%, no sentido que quase 42% do gasto na educação não atinge os objetivos estabelecidos. Isso significa que se aumentar o nível, sim, aumentar o nível de gasto público, mas aumentando a eficacidade do gasto público, o continente africano pode atingir a educação universal para todos. Então, é preciso fortalecer os instrumentos de planificação do gasto público, de execução do gasto público, da orçamentação pública. Terceiro, o investimento na economia produtiva, as infraestruturas, há uma brecha enorme no continente africano, e o investimento nas pessoas, no capital humano, e especialmente nas novas gerações de jovens africanos. Pode-se olhar ainda neste relatório do BAD que nós estamos a analisar a indicação de que em 2019, pela primeira vez numa década, a despesa de investimento representa a maior parte, mais da metade do que é o crescimento do produto interno bruto. Que significado tem esta constatação? Significa que, dizemos, essa transformação da eficacidade do orçamento público está a acontecer. Os governos africanos estão a compreender a importância de investir no futuro através de capital público. Então, há uma mudança de pensamento por parte dos governos? Uma mudança de pensamento e também uma aumentação das capacidades dos governos de planificar e de executar a planificação. Olhando para o caso concreto de Moçambique, o Banco Africano de Desenvolvimento possui uma vasta experiência no que diz respeito a financiamento a várias iniciativas de desenvolvimento no nosso país ao longo de várias décadas. Nesta perspectiva, quais são então os desafios que persistem em Moçambique, tendo em conta que estamos no novo quinquênio, não é? Há várias perspectivas para o desenvolvimento da economia. O que é que se pode esperar? O grande desafio da economia moçambicana é a diversificação econômica. Moçambique está em uma situação econômica desafiante, mas privilegiada. Nós sabemos que vamos ver na próxima década uma transformação radical da economia moçambicana devido aos grandes recursos de hidrocarbonetos. Este é um desafio e põe um desafio de urgência na diversificação econômica. A economia moçambicana tem que chegar nos 2030 com uma base suficientemente forte da economia não ligada aos hidrocarbonetos para não ficar inteiramente dependente. E sabemos as experiências negativas de outros países africanos e de outros países no mundo que ficam inteiramente dependentes por os recursos naturais. Então, a grande aposta tem que ser um investimento forte no setor onde a economia moçambicana tem o mais potencial, também para a geração de emprego, que é a agricultura. Uma agricultura que tem que virar-se de uma agricultura de subsistência, que mais ou menos é a natura da economia moçambicana, numa agricultura que produz riqueza, valor e é uma fundação para a industrialização. Para fazer isso, vamos a precisar um plano integrado de desenvolvimento, onde os investimentos na agricultura são coordenados com os investimentos na energia, com os investimentos nas infraestruturas e com o investimento na capacitação das pessoas e na educação, para além de investimento, dizemos, no desenvolvimento social e na nutrição. Isso aí acho que é o grande desafio para o programa econômico do governo. Para além disso, é claro que há desafios e pontos de pressão que podem desafiar esse percurso de transformação econômica. Primeiramente,
pressão climáticas. Eu tive o privilégio de estar aqui em Moçambique depois de 2 anos e meio. E no curso de esses 2 anos e meio, o país foi abaixo de uma crise climática. Conhecemos todos a tragédia do ciclone Idai e Kenneth, mas para além disso tivemos antes a ameaça da seca no sul do país. Estamos a ter, ao começo desse ano, inundações no norte do país, que ainda não são reportados para a imprensa internacional, quase não é notícia, mas são assuntos que mudam as vidas das pessoas e especialmente pessoas que são mais vulneráveis. E o segundo ponto de pressão muito importante é a pesquisa da paz e da segurança. Tivemos o grande êxito do Acordo de Paz que foi assinado o ano passado, que esperamos vai concluir uma história muito tormentada para o país e acho que isso foi uma iniciativa de grande coragem que foi empreendida para a liderança do país. Para além disso, sabemos as outras pressões no norte do país, na província de Cabo Delgado, e esses são todos assuntos que vão pôr uma pressão na transformação econômica e social do país. Olhando agora para as políticas que são implementadas em Moçambique para garantir o desenvolvimento econômico do país, acha que as mesmas são eficazes, estão a produzir algum resultado? Nós estamos a olhar com muito interesse para a publicação do novo plano quinquenal do governo. Tivemos vários encontros técnicos para compreender um pouco a abordagem do governo que vai ser planificado. E nós achamos que a direção é a direção certa. A abordagem que está a ser adotado vai, nós esperamos, a corrigir algumas das falhas da planificação do passado. E particularmente a abordagem vai ser uma abordagem mais multissetorial, onde os investimentos, dizemos, em agricultura ou na educação, são acompanhados de investimentos também nas rodoviário, na energia, etc, etc. É importante criar uma massa crítica no investimento público para atingir os objetivos esperados. E isso foi algo que não sempre foi feito no passado. Então, temos bom projeto de agricultura, mas sim o apoio, dizemos, do setor energético, do setor rodoviário, etc, etc. A outra, dizemos, lição aprendida do passado é que apostar nos grandes projetos, megaprojetos, assim chamados, sem planificar para ligações certas com a economia doméstica, não vai a trazer essa transformação social que estamos a esperar. Infelizmente, só criar condições para um projeto sem planificar as ligações, sem planificar os investimentos nas capacidades das pessoas, sem planificar o apoio à pequena e meia empresa para entrar na cadeia do valor dos megaprojetos, etc., etc., não vai criar automaticamente a prosperidade. Então é preciso investir muito naquilo que é a planificação de todas as atividades e também de todos os investimentos que são feitos a nível nacional e também internacional. Exatamente. E também investir nas ligações entre os grandes projetos e a economia doméstica. Okay. Os fatos em si já mostram que Moçambique é um país com grandes potencialidades e que está mesmo preparado para disponibilizar para o mundo os seus recursos. É um país rico em recursos naturais, temos grandes potenciais na agricultura, na questão da hidroelétrica também. Tendo em conta estes todos os aspectos positivos e todo o aparato que Moçambique tem para oferecer, o que é que está então a faltar para que o país possa experimentar esta transformação económica rápida, inclusiva e até sustentável? Bem, primeiramente temos que destacar que esse tipo de desafio não é um desafio fácil. O Moçambique é um país de enorme vastidade territorial, na qual é muito difícil e muito custoso ligar as várias regiões do país e criar uma massa crítica de investimento e de atividade econômica. Então,
da um certo ponto de vista, fica o desafio de muitos países africanos de mobilizar recursos suficientes para o nível de investimento. Um outro problema, dizemos, de largo prazo da economia moçambicana é uma certa fraqueza nas capacidades da força laboral, que não permite à força laboral moçambicana, e sabemos um dos grandes desafios são criar oportunidade para os 500 mil de novos trabalhadores que entram na força laboral cada ano, e criar as oportunidades para entrar e para aproveitar desses projetos, dessas oportunidades econômicas. Não é suficiente fazer uma lei de conteúdo local, não é suficiente fazer uma lei que limita as oportunidades de trabalho para os estrangeiros. É fundamental formar e criar as competências nas forças laborais moçambicanas, competências que sejam alinhadas com a procura do mercado do trabalho. Então, um grande investimento na capacitação vai ser seguramente preciso. E, como estava a dizer, uma planificação dos investimentos territorial, baseada em corredores de desenvolvimento, vai ser uma das maneiras para concentrar os investimentos e não espalhá-la para a enorme vastidade territorial do país. Mas, contudo, eu sou de acordo com você, as potencialidades, não só a potencialidade, porque eu estou um pouco cansado de falar de potencialidade quando se fala do continente africano. A realidade econômica moçambicana tem enorme possibilidade de desenvolvimento e há projetos que têm dizemos, bons exemplos de desenvolvimento. O Banco Africano de Desenvolvimento coopera com Moçambique há 4 décadas. Envolvidos sensivelmente 42 anos desta parceria, que balanço o Banco Africano de Desenvolvimento faz de Moçambique? E em termos de medidas que o BAD fundamenta, acredita que as suas intervenções estão a contribuir para melhorar o ambiente de negócios e também melhorar a economia nacional? Esperamos que sim. Eu acho que nos últimos 42 anos, gostaria de dizer que o Moçambique e o Banco Africano de Desenvolvimento cresceram juntos. E somos agora um país e uma instituição muito diferente de que éramos no 1976, quando começamos a nossas relação. Eu acho que isso é um pouco o core da relação. O Banco Africano de Desenvolvimento é parte do país no qual opera. Somos os únicos instituição financeira internacional onde o Moçambique tem 1% do capital e do poder do voto. Então, a força do Banco Africano é a força do Moçambique e vice-versa. Agora, eu gostaria que seja mais o povo moçambicano a julgar se o Banco Africano de Desenvolvimento fez um bom trabalho nos últimos 42 anos. Seguramente, o nosso esforço, o nosso compromisso para o país é muito forte. E nós achamos que dizemos, nos últimos 10 anos, seguramente, alguns bons exemplos de cooperação. Somos muito orgulhosos dos nossos investimentos na resiliência climática e na agricultura sustentável no sul do país, que ajudou a cerca de 150 mil famílias a atingir segurança alimentar e a aumentar o nível de competitividade da sua agricultura através do fornecimento de represa, furos multifuncionais, kit de irrigação, etc., etc. Estamos muito orgulhosos do nosso investimento no comboio de Nacala, que criou uma infraestrutura pública que nos permite de comerciar 6 milhões de toneladas de carga geral
cada ano, sem nenhum gasto ou sem nenhum investimento do orçamento público. Foi uma operação que criou um bem público sem cobrar o contribuinte moçambicano, exclusivamente como setor privado. Estamos muito orgulhosos também no nosso investimento no corredor de Nacala, que está a viabilizar a competitividade do porto de Nacala como um dos melhores portos geologicamente da África Oriental e conectando até a cidade de Lusaka, em Zâmbia. E para além disso, também estamos muito orgulhosos, entre outros, do nosso investimento no corredor de Pemba-Lixinga, no norte do país, que é o primeiro corredor de desenvolvimento que foi criado depois da independência. Todos os outros corredores são corredores, dizemos, da época colonial. E o Banco Africano financiou mais ou menos toda essa infraestrutura rodoviária entre a cidade de Lixinga e a cidade de Pemba. Vamos entrar agora para uma outra área, para o setor de energia. Apesar de Moçambique ter um grande potencial energético, é sabido por todos que garantir o acesso à energia a todos os moçambicanos continua sendo um grande desafio, na medida em que apenas 29% da população tem acesso à rede elétrica. E o BAD tem estado a apoiar Moçambique neste setor. Quais foram as principais mudanças ocorridas na sequência da implementação dos vários projetos específicos que o BAD apoiou para Moçambique? Eu acho que uma mudança muito importante foi uma evolução do quadro de política para facilitar os investimentos privados na área da energia. E, especialmente, uma evolução dos últimos anos, que nós queremos encorajar muito, uma abordagem que vai ser muito mais baseado sobre a competição internacional para identificar os melhores desenvolvedores de projeto que trazem as melhores tecnologias aos custos mais baixos. Contudo, os desafios no setor energético são enormes. A vastidade territorial do Moçambique significa que o custo de trazer uma conexão energética para uma família é muito mais alto que em outros países onde a população é mais concentrada. E em momentos de dificuldade orçamental, como estamos a viver depois de 2015, é seguramente muito difícil e precisa planificar com muita atenção todo o sistema nacional de energia. Okay. Entramos agora para a agricultura. Dados indicam que entre os anos 2007 e 2017, o BAD apoiou o setor agrícola em Moçambique através de 9 operações no valor de 120 milhões de dólares. Envolvido pouco mais de 10 anos deste apoio à produtividade agrícola, que impacto o BAD está a verificar e pode reivindicar como produto da sua intervenção em termos de valor e tempo? Sim, a nossa intervenção na agricultura concentrou-se particularmente na resiliência climática e na agricultura familiar. Então, dar às comunidades, às famílias, as ferramentas para ser mais resilientes à mudança climática, especialmente à seca. E, como mencionei antes, atingimos um número significativo de beneficiários, de famílias, mais ou menos 150 mil, dando-os ferramentas para aceder à água ao longo da temporada das colheitas e conectar-se aos mercados. Mas temos que fazer mais no setor da agricultura. Acho que, para além de consolidar a resiliência das famílias, temos também que ajudar os pequenos produtores a dever competitivos e a entrar nos mercados internacionais. E, para além disso, precisamos de investir no processamento dos produtos e voltar a agricultura numa indústria. E, para fazer isso, temos que ser muito inovadores. E temos que conectar os grandes investidores internacionais com os pequenos produtores moçambicanos. Eu acho que a produção tem que ser
nas mãos moçambicanas, principalmente, mas atirar os investidores com novas tecnologias, especialmente na área do processamento, para trazer novas tecnologias, ligações aos mercados e fazer do Moçambique um grande produtor internacional de produtos agrícolas. E esse é um pouco o grande desafio para todo o continente africano e um desafio sobre o qual o Banco Africano está a apostar muito. Ainda de olho neste grande setor para Moçambique, não só para as outras economias africanas, que é a agricultura, dentro dos planos estratégicos do BAD, existe aquilo que é o apoio ao desenvolvimento agrícola. Que estratégias ou ideias concretas estão a ser desenhadas para apoiar o setor privado por parte do BAD? Nós queremos introduzir o conceito de polo agroindustrial, polo de processamento agroindustrial, que seja uma locação física onde há uma concentração de infraestruturas para a produção e o processamento, mas que seja também um catalisador e um agregador para os pequenos produtores. Okay? Estamos a imaginar uma zona industrial que pode agregar vários processadores de vários produtos, de várias cadeias de valor, pode atirar os investimentos internacionais, atirar as tecnologias e, no mesmo tempo, fazer como âncora de procura para os pequenos produtores que fornecem as matérias-primas. Entrando aqui para o setor da indústria e tendo em consideração que Moçambique, como a maior parte dos países africanos, o setor industrial desempenha um papel bastante importante. O BAD equaciona fazer algumas intervenções no Fundo de Industrialização em Moçambique? Mas estamos a olhar para várias oportunidades. Eu acho que um assunto fundamental é criar um bom ambiente de negócios e baixar os custos de operação da indústria. Eu estava a olhar para um relatório sobre o ambiente de negócio que destaca como os custos de fazer negócios variam muito de província em província em várias dimensões. Seria dizer que, mais que pôr fundos na indústria, etc., que é sempre muito difícil, dizemos, pôr fundos públicos na indústria privada, é importante, podemos ajudar muito mais a indústria, tomando as melhores condições de cada província, as melhores boas práticas de cada província e trazê-la a nível nacional para criar um ambiente de negócio muito mais favorável. Tendo dito isso, é verdade que temos também que ajudar financeiramente o setor privado e estamos a ver quais são as maneiras mais eficazes para fazer isso. Outra área em que o Banco Africano de Desenvolvimento tem um papel fundamental em Moçambique é a área das infraestruturas. No âmbito da sua estratégia de implementação, o BAD tem financiado o desenvolvimento e a reabilitação de um conjunto de infraestruturas com especial destaque para o financiamento de 811 quilómetros de estrada entre os anos 2007 assim aqui em 2017. Qual foi o impacto concreto deste financiamento? Mas nós observamos seguramente uma baixa significativa dos tempos de transporte e especialmente, dizemos, o acesso aos mercados asiáticos para os países, para além do Moçambique, para os países como o Malawi e o Zâmbia, que agora estão conectados, especialmente através do corredor de Nacala. E isso traz também uma redução, dizemos, do impacto ambiental da indústria de transporte. Também estamos a ver uma baixa, por exemplo, dos custos de importação de combustível através do porto de Nacala para o interior da região austral.
E, crucialmente, nós achamos que os investimentos conectando a estrada de Pemba com Lichinga está a viabilizar muitos investimentos no setor agrícola e no setor da silvicultura. Para além disso, é importante destacar que construir uma estrada sozinha não vai a realizar todos os resultados potenciais. Tem que se acompanhar-se com outro investimento na energia, na agricultura, na capacitação, etc, etc. Olhando para aquilo, já mesmo a terminar, olhando para aquilo que é a contribuição do Banco Africano de Desenvolvimento para Moçambique, como é que espelha o país daqui a 5 anos? Eu acho que o país daqui a 5 anos pode ser um grande hub logístico e da energia para toda a África Austral. Eu acho que pode vir um grande produtor de agrícola e integrar e ser um catalisador da integração de mercados na África Austral e uma conexão com a África Oriental. Essa é um pouco a visão. Talvez 5 anos é um pouco curto para realizar isso, mas acho que vamos estar no bom caminho. Muito obrigada, Pietro, por ter partilhado conosco aquilo que são as perspectivas e o trabalho que o BAD tem feito em Moçambique. Esperamos tê-lo cá em próximas ocasiões. Muito obrigado. Foi um prazer.